Exercício de MMC, mínimo múltiplo comum. Escreva até 6 múltiplos dos números. Nós obtemos os múltiplos de 3 multiplicando 3 por 1, 2 e assim sucessivamente. Então a gente pode ter o 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim por diante. De 4 é 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, de 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 e assim por diante. Escreva os divisores dos números dados. Para obter o divisor, um divisor de 8 é quando você pega o 8, divide por esse divisor, o resto é igual a zero. Então a gente pode analisar assim. A gente começa pelo 1. 1 divide 8. Se 1 divide 8, 8 dividido por 1 dá. O resto vai ser 0. Então 8 dividido por 1 dá 8. Então o 2 divide também. O 4 divide e o 8 divide. Então os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. De 12, 1 divide 12, 2, 3, 4. O 6 é divisor e o 12. Do 1, a gente tem que analisar do 1 até o número. Então, o 36, vamos começar pelo 1. Então, o 1 divide 36, o 2 divide, o 3 divide, o 4, 6, 9, 12, 18 e, por fim, o 36. De 15, 1, 3, 5 e 15. De 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Agora, escreva um algarismo para que o número fique divisível por 3. Aí a gente tem que lembrar de divisibilidade. Qual o critério de divisibilidade por 3? Quando a soma dos algarismos também for divisível por 3. Então, ó, tem 1, 3 e 4. A gente tem que colocar um algarismo que, somando, seja dividido por 3. Ó, 1 mais 3, 4, mais 4, 8. Se a gente colocar 1, vai dar 9. E 9 é divisível por 3. Logo, 1341 também é divisível por 3. Aqui, 7, 3. Se a gente colocar 7, 3, 10. Se a gente colocar 2, dá 12. E 12 é divisível por 3, logo 732 também. Risque os números divisíveis por 2. Quando o número é divisível por 2? Quando ele é par. Então esse é par, 7120. Esse não é par, esse é par. Esse não é par, esse não é par e esse é par. Então esses números são divisíveis por 2. Por 3, quando a soma dos algarismos também é divisível por 3. Então vamos somar. 8, 9 com 4 dá 13. 13 não é divisível por 3, então esse número também não é. Aqui é 7 mais um 8 com 3 dá 11, também não é. 3 mais um 4, 9. Esse é, porque a soma dos algarismos também é divisível por 3. Aqui 6 também é. 5 não é, 13 não é e 9 é. Por 5, quando terminar em 0 ou 5, então esse não termina em 0 ou 5, não é. Esse não é, esse é, esse não é e não é. Por 10, quando terminar em 0, não é, esse é, esse não é, esse é
E esse também não é. Escreva no quadrado um algarismo conveniente para que o número formado seja divisível por 2 e 3. Então, quando o 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, esse número aqui tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e 3. Então, lembrando dos critérios, por 2 é par. E por 3, quando a soma dos algarismos seja divisível por 3. Então, por exemplo, se eu colocar que 401 é ímpar, não pode. Se eu colocar 402, a soma vai ser 6, que é divisível por 3, e ao mesmo tempo vai ser par. Então, é esse dá, ó, 402. Por 5. Quanto o número divisível por 5? Quando ele terminar em 0 ou 5. Então, eu poderia pôr ali 575. 5 e 10 ao mesmo tempo. Então, ele tem que terminar em 0 ou 5, se for divisível por 5, e 10 terminar em 0. Mas ele tem que ser ao mesmo tempo, então quando terminar em 0. Quando terminar em 0. Então a gente pode pôr 840. 2 e 5 ao mesmo tempo. Ele tem que ser par e ao mesmo tempo terminar em 0 ou 5. Então, ó, tem que ser par e terminar em 0 ou 5. Então, a gente pode colocar o 0, que é par, 150. É par e ao mesmo tempo termina em 0. 6. Determine usando a fatoração. Então, o processo de calcular o MMC, a gente faz o seguinte. A gente põe os números, passa um traço vertical e põe os números 12 e 15. E aí a gente começa com o primeiro número primo, que é o 2, e verifica se o 2 divide um desses dois números. Então, divide o 12. Então, a gente começa pelo 2. 12 dividido por 2 é 6. O 15 a gente repete que não é divisível por 2. E continua com o mesmo processo. 6 é divisível por 2. Então, a gente põe lá 2. 6 dividido por 2 é 3. E repete o 15, que não é divisível por 2. Agora não é mais o 2, aí vai para o próximo número primo, que é o 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. Agora é o próximo, que é o 5. Então, o 1 a gente mantém, 5 dividido por 5 dá 1. O processo termina quando a gente tivesse 1 e 1. Aí a gente passa um traço horizontal e multiplica esses fatores aqui, ó. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Então, o MMC de 12 e 15 é 60, tá? Agora vamos ver o MMC de 6, 12 e 15. Então, a gente passa um traço vertical, coloca os números e vai analisando um a um o primeiro número primo. Então, 6 é divisível por 2 e 12 também. Então, 6 dividido por 2 é 3. 12 dividido por 2 é 6. O 15 repete. Continua com 2 ainda. O 3 não é divisível por 2, então a gente repete. 6 dividido por 2 é 3 e o 15 repete. Agora é o 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1 e o 15 dividido por 3 dá 5. Agora vamos para o 5. E aí vai ficar 1 e 1. Passamos o traço horizontal e multiplicamos. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Deu o mesmo MMC do 12 e 15, que é 60. Então, agora vamos calcular o MMC de 36, 48 e 60. Então, a gente passa o traço vertical, coloca os números, divisível por 2. Então, 36 dividido por 2 dá 18. 48 dividido por 2 dá 24 e 60 dividido por 2 dá 30. É por 2 ainda. 18 dividido por 2 dá 9. 24 dividido por 2 dá 12 e 30 dividido por 2 dá 15. Por 2 ainda. Então, 9 não é divisível por 2, a gente repete. 12 dividido por 2 dá 6 e 15 não é divisível por 2, repete.
Por 2 ainda, 9 repete. 6 dividido por 2 é 3 e 15 repete. Agora é por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. Por 3 ainda. 3 dividido por 3 dá 1. E 5 repete. Agora por 5. Então, repete 1 e 5 dividido por 5 dá 1. Chegou tudo 1, terminou o processo, a gente multiplica. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Que resulta 720. Então, o MMC de 36, 48, 60 é 720. MMC de 5, 15 e 35. Então, por 3 dá 5, 5, 15 dividido por 3 dá 5, 35. Por 5 dá 1, 1 e 7. Por 7, 1, 1 e 1. 3 vezes 5, 15. Vezes 7, 105. Então, o MMC de 5, 15 e 35 é 105. B. MMC de 54 e 72. Então, 54 e 72 são pares, são divididos por 2. 54 dividido por 2 é 27. 72 dividido por 2 é 36. O 36 continua sendo divisível por 2, que dá 18. 18 continua sendo divisível por 2, que é 9. Agora a gente passa por 3. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. Continuamos com 3. E continuamos com 3. Terminou o processo. Multiplicamos todos os números. A gente obtém 216. O MMC de 54 e 72. 8, 28, 36 e 42. Então, por 2, 4, 14, 18, 21. Por 2 ainda, 2, 7, 9, 21. Por 2 ainda, 1, 7, 9, 21. Agora por 3, 1, 7, 3 e 7. Agora por 3 ainda. E por final, 7. Aí vai dar tudo 1. E aqui vai dar 504 o MMC de 8, 28, 36 e 42. E por último, D, MMC de 4, 32, 64, divisível por 2, dá 2, 16, 32, por 2 ainda dá 1, 8, 16, por 2 ainda dá 1, 4, 18, por 2 dá 1, 2 e 4, por 2 dá 1, 1 e 2, e por 2, 1, 1 e 1. Então, aí vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dá 64, o MMC de 4, 32 e 64. Ok? Obrigado e até a próxima.